Existem elementos aqui que a gente não vai encontrar no cinema nos nossos dias. Na verdade, esses filmes são produtos de um rigor absoluto. No dia 10 de maio de 2017, faleceu um grande ator brasileiro chamado Nelson Xavier. E por uma porção de motivos eu achei justo apresentar dois filmes protagonizados por ele, dirigidos por um mesmo cara chamado Rui Guerra, em forma de homenagem, né? O primeiro filme é de 1964, Os Fuzis, um filme paradigmático do cinema novo brasileiro. Um filme que narra a história de um corpo da guarda que vai fazer a segurança de um carregamento de grãos numa cidade do interior nordestino, em meio à seca, em meio à fome, e que tem uma estrutura bem particular. Acredito que utiliza alguns princípios estéticos que garantem um tipo de beleza e força radical nesse filme. Em primeiro lugar, ele denuncia uma coisa que talvez a aproximação com os filmes do cinema novo, com os filmes desse cinema moderno brasileiro dos anos 60, já ensaia, ou pelo menos procura deixar claro. Quer dizer, que na verdade esses filmes são produtos de um rigor absoluto. A gente pode acreditar, por exemplo, que o princípio de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça implica numa ida sem critério de enfrentamento ao real, destituída de um projeto estético, destituída de um olhar de síntese. E o que esse filme denuncia é que, na verdade, não. O que a gente vê nos Fuzis é um trabalho de um cinema exigente. Um cinema que, diante de uma situação, diante da representação de uma realidade extrema, ele não perde em absoluto a sua função rigorosa. O principal do filme é provavelmente o trabalho cênico que ele constrói no jogo entre mundo, corpo e câmera. As imagens do filme, elas estão sempre coladas nos personagens, né? O tempo inteiro a gente vê rostos, nucas, vê partes num primeiro plano acentuadas, como se a câmera precisasse imprimir uma espécie de distância claustrofóbica sobre os personagens. O filme culmina para um clímax violento e desde o princípio essa curta distância dos atores permite ao espectador participar dessa respiração, dessa transpiração, que é a tensão que os atores carregam. Ao mesmo tempo, ela sempre permite, na profundidade de campo, ver o espaço. E o espaço é um espaço em ruínas, uma pequena cidade no sertão nordestino. O filme se refere à Bahia, mas o letreiro de apresentação fala Nordeste 1963. Não existe uma localização precisa desse espaço, mas de muitas formas essa imagem, esses muros de taipa, essa paisagem meio uma paisagem como se estivesse à espera de um progresso que nunca virá. E um dado fundamental dessa paisagem, que é o povo. O povo, compreendido aqui como uma massa anônima, que tem a função de, na sua onipresença dentro das imagens, imprimir uma tensão às imagens, né? E consegue encontrar a tradução estética da tensão da fome. Conforme a nossa experiência avança, essa ameaça iminente, esse transbordamento das tensões vai se acentuando. E um dos dados fundamentais para isso é essa presença em cena, né? Que não se trata aqui de um pano de fundo. Existe um foco dramático, né? Existe um foco narrativo, existe um protagonismo no filme, existem personagens mais desenvolvidos que outros, mas a maneira como o jogo se dá entre a câmera, o corpo e o espaço
Se trata mais de corpos dissolvidos dentro de um espaço, né? Sendo engolidos por uma multidão que vai se acumulando e que, movida pela fome, ameaça a missão. O filme ele é composto de algumas cenas riquíssimas, né? No jogo cênico, no trabalho com a duração. Por exemplo, me fascina a concepção da cena em que existe o tiro no extracampo. Ivan Cândido, Hugo Carvana, Paulo César Pereira, muito jovens e com uma juventude que imprime uma irresponsabilidade. E no meio de uma brincadeira eles arrumam uma aposta para um dos rituais de competição entre os personagens. Ele erra o tiro e acerta no pastor. A maneira como essa cena é trabalhada, existe um suspense muito bem escrito entre o espaço em cena, que é o espaço dos soldados, e esse extracampo, que é a figura alvejada, de um trabalho com tempo riquíssimo. Um trabalho de exploração do tempo, um trabalho de tensão cênica tremendo. Quando é revelado um contracampo, é um contracampo fora de foco. Nós percebemos, acaba entrando em foco, e o foco meio que vai se distanciando e se perdendo numa malha de galhos ressecados. Na cena seguinte, um corte brusco nos leva para uma reunião em que vemos, enfim, o corpo. Né? E o corpo é mostrado ali como um elemento de tensão entre os personagens. A tensão ela se dá principalmente entre o Mário e o resto dos seus companheiros. Né? O Mário representado pelo Nelson Xavier e o resto dos companheiros, porque de alguma forma o absurdo de numa brincadeira um policial ter matado um sertanejo e a tentativa de encobrimento daquilo afeta uma coisa que começa a nascer nele, que é uma consciência. Trata-se de um policial que começa a pôr em crise essa missão, essa condição, começa talvez a desenvolver uma ideia crítica a respeito dessa realidade cruel que ele se defronta e a sua própria condição. E isso se dá pelo encontro com um elemento perturbador. Este elemento perturbador aqui representado pelo caminhoneiro gaúcho, um ex-soldado e companheiro do Mário em outras missões. Né? Ele fala em determinada passagem que o gaúcho salvou ele num conflito num passado recente. Esse gaúcho, ele viu alguma coisa que lhe permite dizer que a farda está podre. Ele teve, em algum momento do seu passado, nesse passado que ele compartilha com o Mário e que fez com que um saísse da farda e o outro permanecesse, alguma coisa que lhe mostrou que aquela realidade é uma realidade suja. Como se chamava o morto? Fica quieto, gaúcho. Fica quieto. E que existe alguma coisa de muito errada nessa missão em que se pretende manter a ordem enquanto todo mundo está passando fome no entorno. Esse gaúcho é então um elemento que com o seu cinismo, com o seu riso, com a sua fala curta, mas precisa, vai instalar um mal-estar, uma perturbação tremenda naquilo que pretendia ser uma missão limpa. Mário começa, a partir da ação que acontece nos fuzis, a ver aquilo que o gaúcho já tinha visto. Então, nesse retrato que o Rui Guerra apresenta, a consciência é um problema. A consciência é um elemento perturbador. Existem elementos aqui que a gente não vai encontrar no cinema nos nossos dias. Em primeiro lugar, a coragem de inserir o foco narrativo no meio dos policiais, que são personagens importantes para o cinema brasileiro, mas com esse nível de proximidade, com esse nível de generosidade, entendendo como essa categoria é atravessada por conflitos e como esses conflitos interessam, são ricos, é algo que de alguma maneira se perde. E outra é esse já aludido rigor.
terceira cena que eu acho que precisa de algum destaque é o momento em que existe um primeiro transbordamento das tensões, que é a espécie de flerte erótico, violento entre a Maria Gladys e o Nelson Xavier. Trata-se aqui de uma culminância, de uma frustração, de uma espécie de peso, que é um peso moral. A cena é o prosseguimento do velório do pastor morto pela polícia e também uma embriaguez, né? Trata-se aqui da saída de uma cena que tem cantos religiosos, tem uma espécie de êxtase místico nesse momento. São cantos religiosos impregnados por essa voz do missionário, que é um dado que eu acho importante destacar, né? O filme começa com um grito e a imagem do sol, né? Um plano em contrapicado, e ao mesmo tempo tem uma espécie de missionário à maneira de Antônio Conselheiro, uma espécie de profeta do campo que está acompanhando na narrativa um tal boi santo. Esse boi santo, enfim, é uma das linhas dramáticas que se cruzam nesse entroncamento entre diversas narrativas, entre uma arquitetura do encontro que implica no conflito central do filme, né? O filme começa com narrativas separadas e bem aos poucos vai ficando claro que essas linhas se cruzam. E de alguma forma existe um êxtase que é uma coisa essencial, talvez base para o cinema de sertão do Glauber Rocha, o êxtase profético, que contamina essa cena, e também o dado da cachaça, né? Os policiais tomam muita cachaça, então tem um estado de suspensão dos ânimos que culmina nessa cena, que é uma cena ao mesmo tempo violenta e erótica, em que a gente tem os dois corpos e um muro de taipa, né? Tem no ritual dos atores tem um pouco do transe que Glauber Rocha já aludia no seu cinema e nos seus textos. Tem um pouco desse tipo de suspensão meio mística, meio primitiva, que imprimia nas imagens do cinema novo uma energia fulgurante. No fim, entra na taberna um pai com o corpo de uma criança morta de fome, né? É o gatilho para o grande conflito final. O gaúcho se revolta e vai pro tudo ou nada, tal qual um personagem de Sam Peckinpah. Diante do absurdo daquela realidade, ele prefere enfrentar sozinho a guarda e se lançar para a morte, né? É uma atitude intempestiva, mas justificada pelaquilo que o ator apresenta, né? Existe um tiroteio, existe um conflito, o gaúcho morre e a sua execução é como a explosão de um acúmulo, né? A explosão de uma frustração daqueles homens. O Hugo Carvana, histérico, grita queima enquanto descarrega o fuzil no corpo do gaúcho, numa cena extremamente violenta, com explosão de sangue, uma cena extremamente gráfica, o oposto, inclusive, da primeira morte, da morte do pastor. E desarmado, o Nelson Xavier segura o cadáver e grita, enfim. Tem um momento ali um momento radical na imagem. Existe, então, uma espécie de panos quentes. O Mário diz que não vai, mas no fim bota a farda, se despede da Maria Gladys. O penúltimo plano mostra os fuzis sendo levados em primeiro plano, enquanto no fundo o povo observa o comportamento e a loucura daqueles policiais. E na última cena, o boi sagrado é sacrificado para aplacar a fome daquele povo. Uma cena extremamente violenta, em que
o boi é literalmente morto diante da câmera e os seus bifes são cortados com as facas dos camponeses. E de alguma forma o absurdo e a violência do filme encontra nessas últimas imagens o seu paroxismo. Assim. A imagem do boi sendo esquartejado por uma massa faminta é uma imagem que o cinema precisa registrar e que faz eco à trajetória desses policiais.